Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal VDP NBA. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse vídeo onde eu farei uma projeção e uma análise para a rodada de hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, mas não sem antes passar pela rodada de ontem, terça-feira, dia 19, tivemos 8 jogos na rodada de ontem, bons jogos, vou compartilhar com vocês quais deles tiveram e não tiveram valor, quais foram os destaques individuais de cada jogo, além de ter separado um destaque para ser o destaque principal da rodada de ontem. Caso você goste então desse tipo de vídeo e não queira perder nenhuma das novidades aqui do canal e de quebra me ajudar muito, a sua forma de fazer isso é deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que dessa forma, além de você não perder nada aqui do canal, você estará fazendo o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. Vamos começar então pela rodada de ontem, às 21 horas, finalmente saiu a primeira derrota do Cleveland Cavaliers nessa temporada, foi para nada mais nada menos do que para o atual campeão da NBA, Boston Celtics, jogando em Boston, jogando na casa do Boston Celtics, então uma derrota bem provável, bem dentro dos conformes aí para o torcedor do Cleveland Cavaliers, sem ligar aquele sinal de alerta. Muito boa a campanha do Cleveland nessa temporada, perdendo então para o Celtics por 120 contra 117. Jason Tatum foi o destaque com 33 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Na minha opinião, não só o destaque desse jogo e o cestinha desse jogo, e o cestinha do time do Celtics, como também foi o destaque dessa rodada, na minha opinião, fazendo então um double-double. Al Horford ficou com 20 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. Derrick White com 19 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Jaylen Brown ficou com 17 pontos, 3 rebotes e 8 assistências. Peyton Pritchard ficou com 13 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. E Drew Holiday ficou com 11 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Então 6 jogadores do time de Boston fazendo 10 pontos ou mais. Lembrando ainda que Kristaps Porzingis, a principal contratação da temporada passada e que foi fundamental para o título do Boston Celtics na temporada passada, ainda está fora de jogo. Para o time do Cleveland Cavaliers, tivemos também 6 jogadores com 10 pontos ou mais, sendo ele o cestinha da partida, Donovan Mitchell, com 35 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Ivan Mobley anotou 22 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Greg Porter com 15 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Georges Niang ficou com 11 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Jarrett Allen ficou com um double-double, sendo 10 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. E Ty Jerome com 10 pontos, 1 rebote e 5 assistências, batendo então esse lei Cleveland Cavaliers a 2.80. Finalmente saiu a vitória aí do Boston Celtics, a derrota do Cleveland Cavaliers, que estava invicto, estava a 15 jogos invicto, se eu não me engano. Então, infelizmente, não foi uma entrada que eu consegui fazer, foi contra um time de boa expressão, um dos principais campeões da NBA, então, infelizmente, não teve valor de mercado, pelo menos para mim, mas caso você tenha pego essa derrota do Cleveland Cavaliers, meus parabéns. Às 21h30, Brooklyn Nets contra Charlotte Hornets, mais 6 jogadores do time de Brooklyn Nets culminaram para a vitória por 116 contra 115, 6 jogadores destaques com 10 pontos ou mais, sendo Cameron Johnson com 34 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, Jalen Wilson com 17 pontos e 1 rebote, Dorian Finney-Smith com 15 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, Dennis Schroeder ficou com double-double, sendo 14 pontos, 5 rebotes e 12 assistências, Ben Simmons ficou com 10 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, e Treadon Atford ficou com 10 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Para o time do Charlotte Hornets, Brandon Miller, a segunda escolha do draft passado, foi o cestinha para o time do Charlotte Hornets, com 29 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Miles Bridges ficou com 21 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e LaMelo Ball teve uma atuação bem modesta, fazendo nada mais nada menos que 12 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. Memphis Grizzlies contra Denver Nuggets, na minha opinião, bateu então aí a vitória do Denver Nuggets. Não vou dizer que é improvável, que mesmo com o time reserva, esse time do Denver Nuggets é melhor do que o Memphis Grizzlies, ainda sem Ja Morant. Santi Aldama fez o destaque para o time do Memphis Grizzlies com 28 pontos, 11 rebotes, sendo 4 de 7 nos arremessos de 3, ficando com 57% de aproveitamento. Jerry Jackson Jr. ficou com 19 pontos, 8 rebotes e 1 assistência, também foi um dos destaques para o time do Memphis Grizzlies. Já
Já para o time do Denver Nuggets, o vencedor dessa noite, Jamal Murray ficou com 27 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. Michael Porter Jr. anotou um double-double, sendo 24 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. E ele, sim, rapaziada, Russell Westbrook, anotou seu primeiro triple-double pelo time do Denver, sendo 12 pontos, 10 rebotes e 4 assistências para o Russell. Às 22h30, Dallas Mavericks contra New Orleans Pelicans, um passeio do time do Dallas Mavericks, 132 contra 91, com o Luka Doncic anotando 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, Klay Thompson 19 pontos, 4 rebotes e 1 assistências, e Kyrie Irving ficou com 18 pontos, 1 rebote e 7 assistências, isso mesmo. Já para o time do New Orleans Pelicans, Trey Murphy ficou com 19 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, e Brandon Ingram ficou com 17 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, lembrando que José Alvarado e Zion Williamson ainda estão fora. Às 23h30, San Antonio Spurs contra OKC, vitória do San Antonio Spurs por 110 contra 104, ainda com o desfalque de Victor Wembanyama e Devin Vassell. Foram 7 jogadores do San Antonio Spurs que culminaram para essa vitória, fazendo 10 pontos ou mais, sendo Keldon Johnson 22 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, Harrison Barnes com 20 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, CP3 e o Chris Paul ficou com double-double, sendo 14 pontos, 5 rebotes e 11 assistências, Julian Champagnie com 12 pontos e 7 rebotes, Zach Collins com 12 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, Charles Bassey com 12 pontos e 8 rebotes, e Stephon Castle com 10 pontos, 3 rebotes e 8 assistências. Já para o time do OKC, ainda sem Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander novamente foi o destaque com 32 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, e Jane Williams ficou com 27 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Batendo então essa odd back San Antonio Spurs a 4.2, precificado, apareceu o valor para essa vitória do San Antonio Spurs, mas na minha opinião era muito improvável, mas acabou acontecendo. Caso você tenha pego, parabéns, foi uma entrada de muito valor. Para finalizar a rodada de ontem, às 0h30, também conhecido como meia-noite e meia, Los Angeles Lakers 124 contra 118 em cima do Utah Jazz, jogo que aconteceu em Los Angeles. Dalton Knecht anotou 37 pontos e 5 rebotes, Anthony Davis ficou com um double-double, 26 pontos, 14 rebotes e 6 assistências, e LeBron James também anotou um double-double, sendo 26 pontos, 2 rebotes e 12 assistências para o LeBron. Larry Markkanen foi o destaque para o time do Utah Jazz com 25 pontos, 8 rebotes e 1 assistência, e Colin Sexton ficou com 19 pontos, 1 rebote e 4 assistências, dividindo então o protagonismo do time do Utah aí com o Larry Markkanen. Finalizada essa rodada de ontem, vou falar sobre essa rodada de hoje. Temos então 8 jogos nessa rodada de hoje também, com início às 21h30, Cleveland Cavaliers contra New Orleans Pelicans. Na minha opinião, o Cleveland Cavaliers há de vencer essa partida e confirmar o favoritismo. De certa forma, está até bem precificado esse jogo, com odds astronômicas para a vitória do New Orleans Pelicans. Não temos valor então de mercado para fazer alguma entrada. Vou passar para Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. Eu particularmente estava esperando para fazer um lay Chicago Bulls, mas a 3.95 ficou muito fora de cogitação. Acho que o Milwaukee Bucks há de confirmar o seu favoritismo, mas para ficar contra o Chicago está muito alto, então risco versus recompensa, vou acabar ficando de fora, não vou fazer nada nesse jogo. Às 22 horas, Houston Rockets contra Indiana Pacers. Se for o time titular do Indiana Pacers, com certeza muito valor para ficar contra o time do Texas a 1.45. Lembrando que odds abaixo de 2, o mercado praticamente te paga para ficar contra o time do qual você está fazendo a entrada. Então, nesse caso, Lay Houston Rockets a 1.45, temos 55% da aposta paga pela casa. Vamos lá então para Memphis Grizzlies contra Philadelphia 76ers. Se for o time também do Memphis Grizzlies que jogou ontem um back-to-back, é verdade, vai enfrentar o Philadelphia 76ers agora com o Joel Embiid. Bem improvável vitória do Memphis Grizzlies, mas o valor apareceu para esse Lay Philadelphia a 1.72. Eu particularmente vou estar olhando com carinho, principalmente para as formações e informações antes dessa partida, mas provavelmente também ficarei de fora. OKC contra Portland Trail Blazers, bem precificado esse jogo, favoritismo justificado do Portland Trail, do OKC, mesmo com um back-to-back, mesmo com a derrota ontem para o San Antonio Spurs, com certeza o OKC é muito favorito jogando em Oklahoma.
Às 0 hora, Golden State Warriors contra Atlanta Hawks. Na minha opinião, é um pouco desregulada essas odds, afinal o time do Atlanta Hawks é um bom time, principalmente uma noite inspirada de Trae Young. Com certeza há de endurecer esse jogo para o Golden State Warriors, fazendo com que tenha valor esse lay Golden State Warriors a 1.32. O que me faz ficar de fora é que jogando em São Francisco, o Golden State Warriors é muito forte, sempre foi tradicionalmente muito bom jogando em casa, então faz com que essas precificações até estejam de certa forma justas, mas eu pretendia aí pegar um lay Atlanta Hawks a 2.65 a 4.4, totalmente fora de cogitação. Phoenix Suns contra New York Knicks, aí sim, valor para ficar contra o New York Knicks a 1.53, lembrando que o New York Knicks é um bom time, principalmente agora com a contratação do Karl Anthony Towns, ele junto com Jalen Brunson vem somando para fazer pontuações que têm sido fundamentais nas vitórias do New York Knicks, mas vai ao Arizona enfrentar o Phoenix Suns, que ainda está Kevin Durant, mas caso tivermos alguma informação aí de volta do KD, com certeza pegará ainda mais preço para ficar contra esse New York Knicks. Ainda assim, apostando em Devin Booker, que vem jogando para 30 pontos ou mais na ausência do Kevin Durant, com certeza tem valor para ficar contra o New York Knicks a 1.53, com o Phoenix Suns jogando em casa, jogando no Arizona. Para finalizar a rodada, 0 hora e 30 minutos, também conhecida como meia-noite e meia, Los Angeles Clippers contra Orlando Magic, não sei porquê, mas o favoritismo está para o time da Flórida, mesmo o jogo sendo em Los Angeles. Sendo assim, então, muito valor para ficar contra o Orlando Magic a 1.79, se for o time titular do Los Angeles Clippers, o mesmo time que ganhou do Golden State Warriors e ganhou com uma certa propriedade, então com certeza pode também vencer esse jogo contra o Orlando Magic, que na minha opinião o time de São Francisco é superior ao time da Flórida, então sendo assim, muito valor para ficar contra o Orlando Magic a 1.79, também estarei olhando com certo carinho e atenção para as formações e informações desse jogo. Do mais é isso, meu muito obrigado se você chegou até aqui, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Valeu!